Pessoal, está então nessa aula para continuar a parte de resistores que a gente começou na outra aula, né? Eu fiquei uma aula em atraso, estou mandando essa aula estou mandando ela atrasada para vocês. Vou colocar em dia, a gente tem pouca aula agora para a gente finalizar essa parte, a parte mais simples. E realmente vocês só reproduzir o que está sendo feito aqui, porque é bem tranquilo, não tem segredo. Então na aula passada a gente viu o que? A gente deduziu corrente elétrica e a gente falou da lei de Ohms. Então, a gente viu que na lei de Ohm o que a gente tem é aqui uma diferença de potencial. Lembra que a gente chamou essa diferença de potencial ΔV, a gente simplesmente chamou de U para simplificar, mas lembra que quando a gente fala de U, a gente está tratando de uma diferença de potencial entre dois pontos. Então, dependendo da resistência do nosso circuito, a gente vai ter uma certa corrente elétrica I. E essa resistência elétrica, ela depende de três fatores: do comprimento do fio, da área de seção transversal do fio e da resistividade do material. Lembrando que essa resistividade é um valor constante, já medido, né? Já descoberto empiricamente, na verdade, né? Através de experimentos, e já são tabelados. Então ela só depende do material. E lembrando que a condutividade térmica é o inverso da resistividade. Bom, então, continuando, a gente viu também que os resistores podem ser associados em série. Onde em série? Isso aqui é importante. A base de tudo é vocês lembrarem do quê? Que quando está em série, né, é só vocês lembrarem pela lógica. Se está em série, o tanto de elétrons que acaba passando em um resistor por segundo é o tanto que passa em outro, que é o tanto que passa em outro. Então aqui a gente tem que a corrente elétrica que passa por cada resistor é a mesma. E a gente chama tudo de I. I1 igual a I2 igual a I3, que é simplesmente igual a I. Já a tensão não. Cada resistor vai gerar uma queda de potencial, que a gente fala, né? Então, entre um ponto e o outro do resistor, a gente tem uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, a gente pode separar, né? Se a gente tem a diferença de potencial total U, a gente pode dizer que essa total U, ela é a soma da diferença de potencial do resistor 1, mais a diferença de potencial do resistor 2, mais a do 3. Eu até mostrei para vocês, provei para vocês isso. E daqui então, né, quando a gente sai disso, a gente chega que a resistência equivalente é simplesmente a soma das resistências. É um caso simples. Agora, em paralelo, né, a gente tem essa situação. O que vocês têm que lembrar é que aqui é o contrário. Aqui as correntes é que se dividem. Então, essa corrente I agora, ela vai se dividir na I1, na I2 e na I3. Né? Então, eu posso dizer que a corrente I é igual a I1 mais I2 mais I3. Já a diferença de potencial é a mesma em todos os resistores. Se a gente pensar, né, se eu tenho uma diferença de potencial U, que é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Né? Agora, quando a gente está tratando de potencial, lembra que um fio ele tem zero resistência, então ele não tem queda de potencial. Então eu falo que esse mesmo ponto aqui é o A, esse também é A e esse aqui também é A. Por quê? Porque daqui para cá só tem fio. Então a gente diz que é o mesmo ponto, né? Só que isso quer dizer o quê? É o mesmo ponto, mas se tratando de diferença de potencial. O potencial é o mesmo, tanto nesse ponto quanto nesse, aí tem o mesmo valor. Porque essa queda aqui ela é mínima. É só um fiozinho, resistência é muito pequena. Resistores, gente, apesar da gente falar que a resistência depende do fio, né? Mas aqui quando a gente trata de resistores, você tem fios bem enroladinhos mesmo para dar essa resistência. Agora, quando você trata simplesmente de resistência de um fio, um só fio, né, essa resistência é simplesmente bem baixa. Então, ela tende a zero. Então, a gente fala que o potencial nesse ponto é o mesmo nesse, porque não tem queda de tensão. O resistor é que causa uma queda de tensão. Certo? Então, se aqui todo esse ponto é o mesmo ponto A, e aqui também vale para o ponto B, né? Se esse aqui é o ponto B, aqui também é o ponto B, aqui também é e aqui também é, porque é tudo fio, então é os mesmos pontos. Então, eu posso garantir que a diferença de potencial entre cada resistor é a mesma da diferença de potencial total. Então, agora aqui a gente tem uma inversão do caso em série. Agora,
o I, que é a soma, né, das correntes, vai dar a corrente total, e já o potencial é simplesmente o mesmo em todos os resistores. Partindo disso, a gente chegou aqui, que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, certo? Tá. Os resistores, quando eles são iguais, né, eu mostrei para vocês que é simplesmente você pegar e dividir o número de resistores. Se eu tenho 3 resistores iguais, então divide por 3. Se eu tenho 5 resistores iguais, divide por 5. Né? Então, basicamente, aqui eu posso falar que o geral, né? Geral seria assim. Resistência equivalente é igual ao R dividido por N, onde N é o número de resistores iguais que estão em paralelos. E quando a gente tem 2 resistores, né, eu fiz o caso para 2, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, a gente chegou, tirando o mínimo, a gente chegou que, para não ter que fazer toda vez isso, quando é 2 resistores, é só fazer o produto dividido pela soma dos resistores, quando tem 2. Então é muito mais simples, você tem lá um de 15, por exemplo, e um de 10. Aí você quer fazer isso aqui, você não precisa fazer 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre 15 mais 1 sobre 10, tirar o mínimo, fazer isso tudo. Não. Se você lembrar que de 2 é simplesmente o produto pela soma, então você vai lembrar que isso aqui vai dar 15 vezes 10, que é 150, dividido por 10 mais 15, que é 25. Então 150 por 25 dá 6, quer dizer que a resistência equivalente é 6. É bem mais simples vocês lembrarem isso, para não ter que fazer toda vez essa mesma conta. Tá. Então, aí eu dei um exemplo, onde eu simplesmente queria calcular a resistência equivalente, né? E a gente resolveu ele aqui, onde a gente viu que esses dois estão em séries, né? Esses 3 estão em paralelo, né? E aqui eu poderia dizer que esses 3 estão eu posso fazer primeiro esses 2 em paralelo, que é mais simples, né? Porque como tem 2, ele vai virar apenas um de 5, né? Por quê? O que você faz? Você tem 2 resistores iguais, né? Lembra que é R dividido por N, onde N é o número de resistores iguais? Se eu tenho 2 resistores iguais, vai ficar 10 dividido por 2, que é 5. Aí, agora, eu faço esses 5 em paralelo com esse. Ou, se eu quisesse já ter feito, né? Eu poderia ter feito os 3 já em paralelo também. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 15. Poderia também, a gente ia chegar no mesmo valor. Só que, cuidado, se eu tivesse um aqui, aí sim, aí agora esses 2 não estão mais em paralelo com esse. Então eu teria que fazer esses 2 primeiro, aí o resultado dele ia estar em série com esse aqui, aí o resultado disso ia estar em paralelo com esse. Tá? Então é bem lógico aqui, se vocês utilizarem a lógica, vocês vão ver que não tem segredo na hora de você determinar se o que eu pego, quantos que estão em série ou em paralelo. Então a gente veio aqui, fez todas as contas, né? Primeiro a gente sabe que quando a gente reduz todos os resistores a um resistor só, que é o resistor equivalente, eu sou capaz de encontrar qual que é a corrente total do sistema. Essa corrente I. Lembra quando estiver tratando do I sem número aqui, 1, 2, 3, é o total. Assim como o U também é o total. Já a resistência total é equivalente. Então por isso que a gente fica que U é igual a resistência equivalente vezes I. Então o U é o total, o I é o I total e o R é o R total, né, o equivalente. Então lembrem dessa fórmula. Tá, seguindo. Então, eu vim aqui, encontramos, né, a resistência equivalente. Tá aqui a resistência equivalente, 25,12. Aí a gente usou essa fórmula, né, U igual a R equivalente vezes I. Como a gente tem que o U é 24 e resistência equivalente é 25,12, então a gente tem uma corrente de 0,96 amperes. Tá, agora eu falei que nessa aula a gente ia agora aprender como calcular, por exemplo, eu vou nomear esses resistores agora. Vou fazer o seguinte, tirar isso aqui, tá, então vou nomear cada resistor aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E agora eu quero saber o seguinte: qual é, por exemplo,
a diferença de potencial do resistor 2. Vamos perguntar assim, letra C. Qual é a queda de potencial do resistor 3? E a letra D? A letra D eu vou querer o seguinte, qual que é, por exemplo, a corrente que passa pelo resistor 5? Corrente em R5. Em letra E, eu quero o seguinte, qual que é a corrente e a diferença de potencial do resistor 6? Então, eu quero saber qual que é a corrente e DDP no resistor 6. Bom, então, como que a gente vai pensar para resolver esse problema? Primeira coisa é pensar o seguinte, ó. A mesma corrente que a gente passa aqui, né? Vamos lembrar o seguinte, ó. Uma corrente. Vou aumentar isso aqui. Então tem que a minha corrente I, que a gente já determinou o valor dela, né? Corrente I, ela vai, por exemplo, sair daqui. E ela vai ser a mesma desse, né? E é a mesma desse, porque estão em série. Então essa mesma corrente I aqui, ó, que é a total, vai ser a mesma dessa, vai ser a mesma dessa. Só que quando ela chega aqui, ó, aí eu vou mudar. Eu vou ter o quê, ó? Vou chamar aqui de I3. Tá muito... tem aqui I3, I4 e 5, certo? Aí, agora, perceba o seguinte, então essa corrente ela continua I aqui, a hora que ela passa nesse resistor ela continua sendo I, ela passa aqui ela continua sendo I, né, porque está em série. Aí a hora que ela chega aqui, eu divido ela nesses 3. Então o que você tem que lembrar? Que nesse caso, de cara, esse I, ele dividiu em 3. Então o I nada mais é que I3 mais I4 mais I5. Pronto. Tá. O que acontece agora a hora que essa corrente sai desses 3 resistores e vem parar aqui? Bom, a hora que chegar aqui elas não vão se somar aqui. Então se elas vão se somar, elas vão voltar a ser a corrente total. Os elétrons vão se juntar aqui nesse ponto. Eles voltam novamente a se juntar nesse ponto, né? Então, aqui eu vou voltar então a ter a corrente I. Esses daqui se juntam novamente, dá origem à corrente I. A corrente I, eu tenho agora, ela vai se dividir, ó, em, aqui já foi até o I5, né? Em I, ó, muito cuidado, porque olha só. A hora que esse I aqui agora vai se dividir em 2, né? Dividir em 2. Se eu chamar I6, bom, vai ter que ser I6 e 7, certo? Só que, ainda mais, essa I6, quando ela vem aqui, ela vai se dividir em 2. Mas o que você já pode garantir, né? Para a corrente se dividir, pensa comigo, se ela vai se dividir no resistor, ela está aqui nesse ponto. E ela vai se dividir para esses 2 resistores. O que ela vai fazer? A corrente sempre vai ser maior onde o resistor é menor. Então ela vai seguir o caminho mais simples. Aonde tem menor resistência, então é onde vai ter maior corrente. Agora, e nesse caso que os 2 resistores são iguais? Qual que vai ser a corrente? Então eu posso dizer, se os 2 resistores são iguais, eu posso dizer com certeza que aqui vai ser I6 dividido por 2, e aqui também I6 dividido por 2, certo? Por quê? Porque eu tinha I6 aqui, essa corrente, ela chega aqui, nesse ponto ela se dividiu em 2, mas como os 2 resistores são iguais, ela vai se dividir em 2 correntes iguais. Então, isso aqui vai dar I6 sobre 2. Agora, e aqui nesse ponto, né? Ela dividiu em I6 e I7,
Então, esse I7 é o mesmo que vai passar aqui, porque não tem outro. Então, aqui é o próprio I7 que vai sair daqui, né? Aí, olha só. Quando ela passar por esses resistores, esse I6 sobre 2 mais I6 sobre 2, né, vai voltar a ser o próprio I6 aqui, né? Voltar o próprio I6. Agora, quando a I7, aqui, a I7 se junta com a I6, quem que ela vira? I6 mais I7 é o próprio I, ela volta ao seu I novamente. O I novamente. Então, aqui a gente cobriu o que acontece com a corrente de todo o circuito. Então a gente já é capaz de encontrar, de fazer algumas relações. Por exemplo, eu sei que nesse caso I é igual a I3 mais I4 mais I5, certo? I3 mais I4 mais I5. Bom, então, o que a gente, além dessa relação aqui, o que a gente tem mais? A gente também tem que essa relação aqui, olha só, que o I, ele se transformou no I6 e no I7, né? Então, daqui eu já posso tirar que o I também é I6 mais I7, certo? E, essas são as relações que a gente acaba tirando daqui. Então, já vou até anotar ela aqui. I, então, I igual a I3 mais I4 mais I5 e... Deixa eu mais grosso um pouco. E I igual a I6 mais I7, como a gente viu, certo? Tá, então... E outra relação que a gente não pode esquecer. U igual a R vezes I. Isso que a gente vai estar usando o tempo todo para cada trecho que a gente estiver analisando. Então, bom, vamos começar com esses três que a gente tem aqui. Então, a gente tem essa corrente I, dando origem a 3 correntes, né? E a gente quer saber qual vai ser essa corrente aqui. I3, qual vai ser a corrente 4 e qual vai ser a corrente 5. Mas como que eu sei disso? Bom, primeiramente a gente precisa de saber qual que é o I, que é o que vai dar origem a essas três. A gente já sabe, eles estão ali. Agora, o que a gente tem que olhar? Eu preciso saber, por exemplo, qual que é para eu poder achar a corrente, né? Lembra, corrente é simplesmente U igual a R vezes I. U igual a R vezes I. Se eu quero essa corrente, valor dessas correntes, o I3, por exemplo, né? Então eu preciso de saber a resistência eu tenho. Para cada um deles eu sei qual que é a resistência. Então isso não é problema. Então o que mais que eu preciso saber? A diferença de potencial. Então o meu objetivo vai ser encontrar a diferença de potencial para eu poder determinar as correntes. Nesse caso aqui é mais simples porque a diferença de potencial é a mesma para todos, né? A diferença de potencial desse é a mesma desse, que é a mesma desse, que é a total. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar esse resistor, por exemplo, e ver qual que seria a diferença de potencial dele. Tá, mas como que a gente acharia essa diferença de potencial desse conjunto aqui? A gente tem que lembrar que a diferença de potencial ela tem uma queda a cada resistor, né? Então, se eu pensar, aqui eu tenho um resistor, aqui tem uma queda de potencial. Então, eu tenho o 1, aqui eu tenho o 2. Agora, você sempre pensa assim, ó. Pensa nisso aqui como um só. Como apenas um resistor, ou seja, o equivalente desses três aqui. E esses daqui também pensa como um equivalente desses três. Então, no final das contas, o que a gente tem é esse aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4. Então, esses daqui já estão aqui, bem simples. Esse é 10, esse é 5, né? Então, 10 ohms, 5 ohms. E aí, agora,
aqui eu tenho que dar um jeito de transformar esse só em 1. Então, essa é a parte importante inicial para resolver esse problema. A gente separar todos esses daqui em resistores unitários apenas. Porque poder fazer análise aqui, eu preciso de primeiro achar apenas um resistor equivalente desses 3 aqui, né? E a gente já fez essa conta, ó. É 1 sobre 15, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 25. E a gente acabou encontrando, né, que, ó, eu acabei somando esse, né? Tem um de 10, o de 5, né, que aqui virou um de 15. Aí a gente encontrou que esses 3 aqui virou esse de 6,37. E todos esses daqui viraram um de 3,75. Então, basicamente a gente ficou então com o de 10, com o de 5, com esse de 6,37 ohms. E o último, que é o de 3,75 ohms. Certo? Agora, tá, por que eu preciso separar eles? Porque agora, como no final das contas eu tenho 4 resistores, cada um vai ter uma queda de potencial. Né? Por quê? Lembrando que aqui a gente tem um potencial U, ele vale quanto? 24 volts. Então, tem uma diferença de potencial de 24 volts aqui. Então, tá. Agora, esses 24, eles vão ser essas tensões, quando tá em série, elas dividem, né? Então aqui eu vou ter vou chamar de o A, o B, o C e o D. E como é que eu encontro qual que é a corrente? A corrente a gente já sabe, né? Desculpa. A corrente total a gente sabe que é a amarelinha. Tá aqui. E a gente já tem o valor dela, né? Dessa corrente. Cadê o valor dela aqui? 0,96 amperes. Né? Então, a corrente total do circuito é 0,96 amperes. Ok? Agora, então, como está em série, essa é a corrente desse, essa é a corrente desse, essa é a corrente desse, essa é a corrente desse. Ok? Então, o que eu posso dizer? Agora, para cada um, eu vou falar assim, ó. O A é igual a o R vezes I, né? U é igual a R vezes I. Qual que é o resistor do A? Não é 10? Então, fica assim, ó. O A igual a 10 vezes... Qual que é a corrente que passa por ele? Não é 0,96? 10 vezes 0,96, que é 9,6 volts. E o B? O B vai ser o RB, que é 5, vezes a corrente. E a corrente é a mesma em todos, porque eles estão em série. Não pode esquecer dessas relações. Então, tem 5 vezes 0,96, que isso aqui vai dar 4,8 volts. E agora o C vai ser o RC, que é 6,37, vezes o I, que é 0,96. A gente tem 6,37 vezes 0,96, 6,1. 6,1 volts. E por último, o D vai ter que dar quanto? R, 3,75, vezes o I, que é o mesmo para todos, 0,96, porque eles estão em série. Então, 3,75 vezes 0,96 dá 3,6. Ah, professor, como é que eu sei que está certo? Quando você somar todos esses potenciais, tem que dar 24. Só isso. Então, vamos fazer a soma. 9,6 mais 4,8 mais 6,1 mais 3,6. Deu 24,1, gente. É por causa de arredondamento, tá? Por causa de arredondamento, a gente acaba chegando numa certa diferençazinha. Mas tudo bem. A soma deles deu 24,1, então tá dentro da margem de erro aí de arredondamento. Tá? Por que isso é necessário? Agora eu vou trazer o desenho para cá, porque tá muito carregado aqui. Deixa eu copiar esse desenho aqui.
Aqui então, copiar. Vamos colocar aqui. Opa. Beleza, deixa eu apagar isso aqui. Não sei o que eu tenho que tô com isso aqui não. Excluir. Ok. Então tá aqui o desenho. Eu vou tirar isso, apagar isso aqui para não ficar em cima. Você sabe que tem 24 volts de potencial ao redor dele, né? Mas tá aqui o desenho para ficar mais simples. O que a gente tem agora? Então veja, esse UA, né, é o potencial daqui, desse, né? O A, aqui eu tenho então o B. Agora, lembra que isso aqui vira 1, né? O disso aqui tudo, o resultante disso aqui é o que dá o nosso C, que é 6,1 volts, né? Só que nesse caso, como todos eles estão em paralelo, eu tenho certeza que esse aqui também é 6,1 volts, esse também é 6,1 volts, e esse aqui também é 6,1 volts. Por quê? Porque estão em paralelo. Se estão em paralelo, se a diferença de potencial daqui até aqui, né, que é, se no final das contas eu tirasse todos esses, né, e botasse apenas um, que é o resistor equivalente deles, ó, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto ia dar 6,1 volts. Tá, agora como eu estou tratando os três, né, e eles estão em paralelo, a gente sabe que em paralelo a diferença de potencial é a mesma. Então aqui é 6,1, aqui é 6,1 e aqui também é 6,1 volts. Tá? Deixa eu... 6,1 volts. Tá. E aqui também é a mesma história, só que aqui a gente tem que tomar cuidado. Porque olha só, a diferença de potencial disso tudo aqui, né, é 3,6. Mas a gente vai ter que tomar um cuidado, porque eu vou querer, por exemplo, por exemplo, a diferença de potencial daqui até aqui é 3,6, certo? Tá. Do mesmo jeito que, tanto quando a gente tem paralelo, ó, cada pedaço que tem paralelo recebe o mesmo potencial. Então, aqui como não tem dividido em dois, né, só olhar para cá. Aqui não é uma bifurcação que vira duas correntes. Então, quer dizer que o potencial da de cima tem que ser o mesmo do potencial de baixo. Com 3, do mesmo jeito. O potencial de cima é o mesmo do meio, que é o mesmo de baixo. Quando estiver em paralelo. Só que o problema é o seguinte. Né? Quando a gente... Aqui a gente tem um potencial, daqui até aqui, né? Só que a hora que eu chego aqui, eu tenho que olhar para esses dois, né? Esses dois estão em paralelo. Só que, nesse caso, como... Pensa, esse aqui é 3,6 volts, certo? Então, o potencial desse ponto até esse ponto é 3,6, ok? Agora, é o mesmo desse aqui. Então, eu sei que o potencial do de 15 também é 3,6. Tá. Agora, olhando para cá, ó, o potencial de tudo aqui em cima é 3,6. Só que a hora que eu chego aqui, esses dois estão em paralelo. Bom, se os dois estão em paralelo, cada um também vai ter 3,6, porque é o mesmo quando está em paralelo, né? Se fosse em série, gente, aí já era diferente. Olha, tentem olhar comigo o seguinte, ó, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho isso. Acho que eu até vou fazer isso aqui como exemplo para a gente poder entrar no exercício. Ó, suponha que agora eu tenha isso aqui. Certo? Suponha também agora que a diferença de potencial disso aqui tudo seja 12 volts, por exemplo, né? Então aqui é só um exemplo para a gente entrar, a gente poder resolver aquele problema lá. Aqui eu tenho 10 ohms, aqui eu tenho 5 ohms, aqui eu tenho 10 ohms e aqui eu tenho 15 ohms. Certo? Aí como eu falei para vocês, bom, se eu quisesse trocar tudo isso aqui por um resistor só, como é que seria?
Primeiramente, eu teria que encontrar esses dois, certo? Porque esses dois estão em paralelo. Eu posso falar que, por exemplo, esses três estão em paralelo? Não. Por quê? Porque esse aqui está atrapalhando. Ó. Tem um em série aqui, eu não posso simplesmente tirar ele daqui. A mesma coisa você querer fazer algo assim, ó. 4 mais 10 dividido por 4. Você corta o quarto com 4. Seria a mesma coisa de fazer isso. Não, porque tem esse 10 aqui, tem esse aqui que está atrapalhando. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Esses dois aqui em paralelo. Esses dois em paralelo, como é só 2, é o produto dividido pela soma. Né? Isso aqui vai dar o quê? 6. 6 volts. Então aqui é como se eu tivesse apenas agora, olha só. Ó, esses dois viram um de 6. 6 ohms. Aqui eu tenho esse de 5 ohms. E aqui eu tenho um de 10 ohms. Né? O que a gente iria fazer aqui agora? 6 mais 5, 11. Aqui viraria só um de 11. No final das contas, a gente ficaria assim. 11. 10. E agora, finalmente, né? É só fazer 11 vezes 10 dividido por 11 mais 10. Então vai ficar 11 vezes 10 dividido por 11 mais 10, que é 21. Então eu tenho 11 vezes 10, que é 110, dividido por 21, 5,24. Então, no final das contas, eu sobrei apenas um de 5,24. Ok? Então, mantém-se aqui. É cada etapa que eu fui fazendo aqui. Ó. Primeiro eu peguei esses dois virou um de 6. Agora, esses dois estão em série, somei os dois, ficou 6 mais 5, 11, em paralelo com um de 10. Aí, fazendo os dois em paralelo, eu sobro só um em 5,24, tá bom? Tá. Agora, o que eu posso dizer aqui, ó? Na questão do potencial. Aqui é 12 volts, o total, certo? Então, eu posso dizer, com certeza, que esse aqui vai ter 12 volts. O potencial desse é 12 volts, né? Então, não está dividindo em dois aqui, ó. Eu não tenho 12 volts, né? Só que aqui não está em paralelo. E como paralelo não é o mesmo, então eu tenho certeza que aqui também vai ser 12 volts. E esse de cá 12 volts, certo? Só que, beleza. Só que esse 12 volts aqui, o de cima, né? Hora que chega aqui, eu não vou ter dois em séries. Olha aqui comigo. Não vai ter dois em séries, então eu não estou assim, ó. Aqui não é 12 volts. 12 volts desse, né? Porque só tem um aqui embaixo. O que é 12 volts, na verdade, né? É cada lado. Então, esse lado, quando está em paralelo, esse lado aqui inteiro vai ter 12 volts. E o lado de cá também vai ter 12 volts. Certo? Cada seu lado vai ter 12 volts. É o mesmo porque está em paralelo. Aqui a gente não tem segredo, né? Se eu tenho 12 volts... Desculpa, gente, o telefone tocou. Onde é que a gente tá? Bom, então, esse lado tem 12 volts e esse lado tem 12 volts, certo? Só que olha o que acontece com esse lado aqui. Não vai ter dois resistores em paralelos. Então, esses 12 volts vão se dividir em dois aqui, ó. Nesse aqui e nesse aqui, o 1 e o 2. Certo? Então, é muito importante a gente lembrar disso, tá? Então, novamente, ó. Quando está em paralelo, se era 12 volts era tudo, certo? Beleza. Só que eu olho para cá, isso aqui está dividindo em dois. Isso aqui de cima, tudo de cima está em paralelo com tudo aqui embaixo, certo? Então temos dois. Então eu garanto que aqui em cima é 12 volts também. E aqui embaixo também é 12 volts, porque está em paralelo é o mesmo. Agora, a hora que eu olho para o de cima, esse de cima agora tem dois em série. Então esses 12 volts, eles vão se dividir em dois. Eu vou ter um aqui e um 2 aqui. Então tem que descobrir agora. Eu sei que a soma deles, o 1 mais o 2, tem que dar 12 volts, como a gente viu. Então agora eu preciso descobrir. E aí, como que eu faço para descobrir então quanto vale esse 1 aqui ou quanto vale esse o 2 aqui? Tá. Primeira coisa que eu já sei, eu preciso saber, né? Porque a gente sabe que
Sempre é dessa fórmula que você vai encontrar. U igual a RI. Ou é dessa fórmula aqui e das relações que vocês têm que lembrar, que é quando é paralelo, tem o mesmo potencial, e as correntes vão se dividir, né? O que a gente vai ter aqui, olha? No final das contas, eu não sobrei só um resistor, que é o nosso resistor equivalente. Vamos achar a corrente total, então. Como seria a corrente total? U é igual a R equivalente vezes o I total. Mas o que é o U? U não é 12, resistência equivalente não é 5,24 vezes I. Então, daqui a gente tira que a corrente I é 12 dividido por 5,24, que dá 2,3 amperes, mais ou menos. Então, ó, a corrente total é 2,3. Então, o que acontece com essa corrente total? Então, ela vai chegar aqui, essa corrente de 2,3 amperes, né? Ela vai chegar por aqui. Tá aqui. I igual a 2,3 amperes. Essa é a total, né? E ela vai se dividir em duas. I1 e I2. Certo? Bom. Aí como é que eu encontro ela? Eu vou na mais fácil. Qual que é a mais fácil aqui? Não é essa de baixo? Se eu olhar essa de baixo aqui, o que eu vou ter? Olha só. Se eu pegar essa de baixo aqui, a gente tem então que U igual a RI, do mesmo jeito, certo? Mas, no caso aqui é o I2, né? O I2, que é o que eu quero encontrar aqui, que eu veio de baixo, né? Então, qual que é a resistência equivalente aqui embaixo? Não é o 10? Então, aqui no lugar. E qual que é a diferença de potencial aqui embaixo? Não é 12? Então, eu tenho 12 é igual ao R. O que é o R? Não é 10? 10 vezes I2. Então, I2 vai dar o quê? 12 dividido por 10, que é 1,2 amperes. Certo? Ó. Então, daqui, esse I2 aqui, eu achei que ele é 1,2 amperes. Então, qual que vai ser o de cima, pela lógica? Se o de baixo é 1,2 e a soma tem que dar 2,3, esse de cima tem que ser 1,1 amperes. Então, ela vai dividir em duas, ó. 1,2 e 1,1, certo? Beleza. Então, o que eu vou ter, né? 1,2 aqui. 1,2 ampere aqui. E 1,1 ampere aqui em cima, certo? E depois ela volta e se juntam novamente aqui, tá? Agora, o que eu posso falar sobre a corrente desses dois resistores aqui? Eles não estão em série, a corrente não tem que ser a mesma, né? Claro, pela lógica, o tanto que passa aqui é o tanto que passa aqui. Então, é a mesma corrente que passa aqui, é a mesma corrente que vai passar aqui. Agora, por fim, né, eu consigo determinar qual que é a diferença de potencial. Por quê? Se eu olhar para esse resistor aqui, ó, o 1, vou pegar outra, acabando as cores aqui. Se eu pego esse U1 aqui, o 1 vai ser igual a R1, que seria o 5, vezes essa corrente aqui. Então, vamos fazer direto. Ó. U não é igual a R vezes I. Então, o 1 é igual a... O 1 vai ser igual ao R1 vezes o I1, que é a corrente que passa sobre ele. Então, esse U1 aqui vai ser 5 vezes a corrente, vezes 1,1, que dá o quê? 5 vezes 1,1 dá 5,5 volts. E pela lógica, né, se esse 1 é 5,5 volts e a soma dos dois aqui não tem que dar 12 volts, né? Pela lógica, o 2 vai ter que ser o quê? Tiro 5,5 volts de 12, né? Então dá o quê? 6,5 volts. Então, eu já poderia fazer aqui de cara. Tem que dar 6,5 volts porque a soma tem que dar a soma tem que dar 12. Mas se eu quisesse verificar pela fórmula, né?
do mesmo jeito eu vou fazer. O 2 é igual ao quê? R, que é 6, vezes o I, que é 1,1, que é o mesmo dos dois, né? Então, vezes 1,1, que dá 6,6. Ah, professor, não era para dar 6,5? Mas é a questão do arredondamento. Eu arredondei essa corrente aqui para 2,3. Então, mas, em geral, vocês veem aqui que já podem fazer. Vou considerar mesmo se der essa diferencinha aqui. Mas tentem não arredondar muito, tá? Arredondar quando estiver próximo. Deixa com 2 casas a corrente. O ideal é deixar com 2 casas a corrente, que aí não tem esse problema. Sempre deixa a corrente com 2 casas. Que aí não vai ter essa discrepância aqui, tá? Aí no final das contas, então, a gente foi capaz de determinar qual que era a diferença de potencial desse resistor isolado aqui, ó, no canto, certo? Então, é isso aqui, isso aqui que, se for só um exemplo, é isso aqui que a gente tem que fazer. Então, eu vou até deixar isso daqui, vou copiar. Quero copiar isso aqui lá para baixo, mover isso lá para baixo, pra vocês poderem acessar depois, se quiserem. Bom. Depois vocês voltem também o vídeo e vejam isso aqui. É a base, esse probleminha que eu fiz, a base para vocês entenderem o que a gente vai fazer agora. Tá, então, primeira coisa que a gente fez, né, foi lá, pegou todo esse sistema aqui, achou um só de cada, né, pegou aqui, ó. Tem 4 resistores em série, esses 4. Só que esse daqui a gente teve que trabalhar para transformar ele em 1. Isso aqui tudo também teve que trabalhar para transformar em 1. E no final das contas, né, é como se a gente tivesse 4. Que a gente precisa de cada porção, ó. Se eu quero alguma informação sobre algum resistor que está no meio desses daqui, a primeira coisa que eu vou ter que saber é qual que é a diferença de potencial desse conjunto aqui. Ou seja, eu vou lá, transformo isso tudo em um só. Foi o que eu fiz aqui, ó. Aí sim, depois que eu transformei, eu tenho esse sistema isolado, onde eu sei qual que é a diferença de potencial aqui. Aí eu posso fazer análise, se está em série paralelo, né? Aqui também, ó, tenho todos os resistores, mas eu quero saber o seguinte: se eu transformar todos esses daqui em um só, né? Qual que é o potencial dele? A gente foi e calculou, ó. É o UD, né? A gente foi lá e calculou que o potencial desse único resistor, que é a resultante desses todos aqui, o potencial dele, a gente achou 3,6. 3,6 volts. Então, eu sei que o potencial disso aqui tudo é 3,6. Agora a gente vai fazer separado. Agora, o que a gente for olhar, a gente vai olhar para porções separadas. Né? Porque agora, se eu estiver olhando para algum resistor que está aqui, basta eu olhar só para o C. Que é a diferença de você já é diferente de potencial entre esse sistema aqui. E se eu quiser alguma informação, estiver te pedindo alguma informação desse conjunto de resistores aqui, eu vou estar tratando desse potencial 3,6, certo? Tá. Então vamos responder agora as questões. Qual que é o U3 que ele quer saber? O 3, o que eu chamei de U3 aqui foi o quê, ó? Foi nesse caso aqui foi o potencial que eu quero, né? É o potencial desse resistorzinho aqui só desse resistor. Bom, esse não tem segredo. Por quê? Eu quero o potencial, quando eu peço aqui na letra C, o 3 é o resistor 3. Então, olhando aqui, vem cá, olha qual que é o resistor 3. Eu nomeei esse daqui. Tá? Só que eu quero a diferença de potencial desse resistor. 20R5. Eu vou pedir outra coisa, além do potencial só, que o potencial está simples, eu vou pedir o 3 e o I. E o I também, só qual I que é esse, né? Esse é o I3 também, é o I3. I3. Certo? Então tá.
O U é fácil, né? O U a gente já tem. Vocês conseguem ver que esse U é o próprio UC? Por que é o próprio UC? Se eu olhar para cá, igual eu falei para vocês, ó. Tô olhando para esse sistema agora. Só para isso, esquece o resto. Né? Só que ele perguntou qual que é a desse resistor aqui, né? Qual que é o U3? Bom, se tá todo mundo em paralelo, o potencial vai ser o mesmo 6,1 volts. Eu já até coloquei aqui, ó, 6,1, 6,1, 6,1. Então todos têm 6,1, né? Só que então eu tô resolvendo o que? A letra C. Letra C. Então, o que é o 3? O 3 é o próprio 6,1 volts. O U desse resistor aqui, porque é o mesmo desse, que é o mesmo desse, porque está em paralelo. Então é o mesmo total, né? Tá. Agora, e se eu quero a corrente I3? Bom, aí a fórmula é simples. U3 é igual a R3 vezes I3. No nosso caso, o 3 é 6,1 volts, é igual a R3, que é 15, vezes o I3 que eu quero encontrar. Então, daqui, a gente chega em 6,1 dividido por 15, dá 0,407. I3 igual a 0,407. Vou arredondar na forma. Ficar... É muito erro depois. Bom, aqui amperes, né? Então, achei a corrente I3. Se eu for achar a corrente desse aqui, 20, vou fazer a mesma coisa, né? U é igual a R vezes I. O U é o mesmo 6,1. Aí eu vou achar um I. Aí aqui também acho um I. Né? Todos eles, eu sei que a soma deles vai ter que dar o próprio I, que é o total, né? Então, beleza. Então, vamos agora lá para a letra D. O que eu estou pedindo? Na letra D, qual que é a corrente em R no resistor 5? Vamos olhar qual que é o resistor 5. Essa aqui, ó. Eu quero a corrente do resistor 5. Essa é simples, porque tá nesse mesmo grupo aqui, ó. O resistor 5 está aqui. É esse grupo. Esse grupo eu sei que eu já até sei a diferença de potencial dele, 6,1 volts, né? Então, eu vou ter que, nesse caso, é o 5 é igual a R5 vezes 5, do mesmo jeito. Mas quanto vale o 5? Lembra que é o mesmo. Todos é 6,1 porque eles estão em paralelo. Então, é o mesmo que se eu tiver só um resistor aqui. Então, o 5, que é 6,1, é igual a R5. R5, que é o quê? 25, né? 25. Vezes E5. Vamos fazer a conta? É 6,1 dividido por 25. 0,244. Então, I5 igual a 0,244 amperes. Pela lógica, qual deve ser o I4? Ó, o I4 seria desse aqui. Vamos fazer das duas formas. Uma forma é lembrar que quando eu somo o I3, o I4 e o I5, ó, se eu somar o I3, o I4 e o I5, o que a gente vai ter? A corrente total I. E quanto vale a corrente total I? A gente já calculou aqui. 0,96 amperes. Então tem que chegar nesse 0,96 amperes na hora que eu somar tudo. Então, vamos somando esse aqui, ó. 0,407. 0,407. Mais 0,244. Tá. Agora eu tiro isso, né? Como a soma disso com mais esse aqui tem que dar o total, né, de 0,96. Então eu só tiro 0,96 disso. Tira de 0,96, então fica com 0,309. Pela lógica, como I igual a I3 mais I4 mais I5, né? Daqui a gente já tira o I4, porque o I é 0,96, é igual a I3, que é 0,407, tá aqui, mais o I4, que eu quero encontrar, mais o I5, que é 0,244, né? Não pediu, mas estou fazendo aqui só pra gente treinar. Então, daqui a gente chega que o I4
é quanto? 0,309. Resolvendo aí. Vamos ver se está certo? Como que a gente pode resolver de outra forma? Usando U igual a R, igual a gente fez nos outros, né? Vamos conferir. Como é que a gente confere? Bom, é o nosso I4, a gente tem que lembrar que o 4 é igual a R4 vezes I4. Então, como o U4 é o mesmo de todos, que é 6,1, e o R4, nesse caso, é 20 vezes I4, então, o I4 é 6,1 dividido por 20, que é 0,305. Tá vendo que foi dar um erro lá na terceira casa, ó. Era para dar igual, mas... I4, 0,305. Então, ó, 305 e 5 amperes. Então, ó, era para ter dado igual, ó. Então, é a diferença no arredondamento. Pelo menos agora, a gente já não foi na segunda casa, já foi lá no terceiro erro, tudo bem. Então, isso acontece mesmo quando a gente vai tratando dessa forma. Então, se você fez por essa forma, simplesmente tirou do total, né? Lembrou que todos somando tinha que dar esse total e achou o último dessa forma, tudo bem, mas alguém pode ter usado essa formulinha simplesmente para achar o igual a RI. Aí eu tenho o U, tenho o R que é 20, eu vou lá e acho o I. Então, achei essa forma. Vou considerar os dois, porque eu vou estar sempre considerando uma margem de erro aí, sem problema, tá? Beleza, agora, por último, é a letra E. Pra gente finalizar. Eu fiquei essa aula inteira nesse exercício para vocês, para explicar bem passo a passo, para vocês entenderem por vários ângulos possíveis, porque uma vez que você pegou isso aqui, todos os exercícios são dessa forma. Você entender essas lógicas das relações quando está em série ou quando está em paralelo. Então agora, na letra D, eu quero a corrente e DDP no R6. Então, vamos olhar lá. Letra D. Eu quero corrente e DDP no R6. Tá, então eu quero, qual que é o R6? É esse aqui, né? Primeiro, eu tô pegando, não é esse sistema aqui, ó, porque eu sei qual que é a diferença potencial dele, é 3,6, né? Aí o que eu posso dizer com certeza? Que, então, ó, aqui tem 3,6 de potencial, ó, aqui o potencial é 3,6, certo? E aqui também o potencial é 3,6. Por quê? Porque tá em paralelo. Agora, a corrente ela tem que se dividir em duas. Então, deixa eu pegar. Vou colocar isso aqui. Então, veja. O que está acontecendo aqui? Então, vamos olhar para a corrente desse daqui, ó. Desse resistor aqui. Eu sei que U é igual a R vezes I. Eu sei que o U aqui vai ser o mesmo daqui, o de cima o mesmo de baixo, porque a corrente está se dividindo em duas aqui, né? Então, e é o 3,6. Então, 3,6 é igual ao R, né? Que é 15, vezes I. E vou chamar isso de... Esse é o I8, esse é o I7, a gente chamou aqui, né? Não coincidiu com o resistor porque por causa das divisões que a gente acaba fazendo. Mas, então, lembra que na verdade aqui não seria I8, sim I7. Chamei de 7, mesmo passando pelo resistor I8, mas é porque as correntes às vezes dão discrepância mesmo. Por isso que é melhor chamar de A, B, e C do que chamar de I1 e 2. Bom, então daqui I7, I7. Aqui eu chego então aqui
I7 é 3,6 dividido por 15, que é 0,24 amperes. I7 é igual a 0,24 amperes. Pela lógica agora, eu já não posso encontrar o I6, porque o I6 e o I7, a soma deles não tem que dar o I? Lembra lá, vamos voltar lá. Ó, o I, então o I chegou aqui, aqui ele se dividiu em vários, aqui chegou e se juntaram o I de novo, aqui ele se dividiu em 2. Então, I6 mais I7 tem que dar o I. Pronto. Então, se a gente usar nessa lógica, eu já poderia encontrar direto que o I6 é o quê? Só tirar o total, que é 0, o I, que é 0,96, menos 0,24, eu tenho que dar 0,72, certo? O I6, pela lógica, ele é 0,72. Agora, I6. Então, mas quando o I6 agora chega aqui, o que acontece com ele? Ó? Tem aqui meu I6. Esse I6 agora, esse I6 ele vai se dividir em 2, né? Só que como esses dois resistores são iguais, eles vão se dividir de forma igual, né? Então, eu posso garantir que esse 0,72 aqui, ele vai se dividir igualmente. No final das contas, eu vou ter, então, né, 0,36 amperes para cá e 0,36 amperes para cá, passando por esses dois aqui, né? Então, acabei encontrando a corrente do resistor que eu queria, que eu pedi. No resistor R6, na verdade é a mesma do R7, porque são iguais, né? Se não fosse igual, isso tem que tomar cuidado, se não fosse igual, aí primeiro você teria que encontrar o I6 aqui, né? Aí você teria que separar, achar a diferença de potencial, bom, como só tem os dois, a diferença de potencial é a mesma, né? É o mesmo 3,6 aqui. E aí se você tem a corrente, a resistência, e você tem, né, a DDP, você vai ter as correntes. Então você poderia achar dessa forma se não fosse igual. Você teria que continuar destrinchando. Perceba que a gente sempre está usando a mesma coisa. U igual a RI, só. E usar a lógica que diz que quando está em paralelo, o potencial é o mesmo, né, e as correntes se dividem. Quando está em série, o potencial que se divide e a resistência é a mesma. Se você usou essa lógica, você resolve qualquer exercício desse estilo. É só treinar. Tá? Então, achei a corrente que passa por ele é essa. E a diferença de potencial? A DDP. Bom, aqui é 3,6. Aqui em cima também é 3,6. Tá? Agora, se a gente lembrar, né? Se daqui para... Vamos olhar para cá. Ó. Se daqui para cá é 3,6, quer dizer que daqui para cá é 3,6. Ou melhor ainda, daqui para cá é 3,6 e daqui para cá é 3,6. Porque está em paralelo, né? Então é o mesmo ponto. Então, diz que é tudo 3,6. Então, o U seria igual a 3,6 volts. Né? O U6 ali, do resistor 6 seria 3,6 volts. Pronto. É isso. Então, perceba que o problema ele acaba ficando extenso, né? Extenso porque tem muita continha para fazer nele, mas a lógica por trás dele é uma lógica simples. Acaba que vocês têm que simplesmente treinar e treinar. Né? Bom, então, acabamos esse problema aqui. Eu vou parar nele. Então, assistam com atenção. Tentem. Agora, o que vocês devem fazer? É o primeiro problema para vocês agora. Começar do zero esse problema. Começar do zero. Quero que vocês comecem do zero e já vai ser o exercício 1 da lista. Exercício 1 da próxima lista. Por que isso? Porque eu quero que vocês realmente tentem fazer esse problema sozinhos e vejam onde aparece a dúvida. Onde aparecer a dúvida, nesse problema, você vai voltar no meu vídeo e vai olhar a parte que eu fiz ele e vai tentar sanar essa dúvida. Vê de novo. Se ainda não... Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem. Mas primeiro foquem nesse problema. Esse problema é um misto do que pode aparecer de resistência e ele é muito bom nesse aspecto. Então, ele cobre todas as partes que vocês vão
não vai ter surpresa na hora que você for trabalhar com outro problema se você resolver esse aqui. Então, começa do zero, vai ser o exercício 1 da próxima lista. Tentem resolver ele e vai voltando quando vocês forem tendo dúvida até que vocês consigam, então, fechar certinho aí o entendimento, fixar o entendimento dessa matéria. Beleza? Bom, então por hoje é só. Logo eu mando as próximas aulas para vocês. Até mais.